que aqui a gente vai falar algumas coisas que a gente já viu em uma aula, mas a gente vai dar foco, vai observar mais. O objetivo central é falar um pouco sobre essa tecnologia, essa ciência, como é que ela vai desenvolver e qual vai ser os utensílios que vai ser criado para essa expansão marítima europeia, ok? Empreendimentos marítimo e comercial ocorriam no século XV e XVIII. Entre os séculos XV e XVIII, os europeus iniciaram um grande empreendimento marítimo que ficou conhecido como a expansão marítima europeia. A gente já falou sobre isso, tá lembrado? Isso só foi possível quando, no final da Idade Média, o feudalismo sofreu profundas transformações e abriu espaço para uma nova estrutura econômica baseada no lucro. Essa nova realidade fez com que os governos buscassem alternativas para o desenvolvimento da economia. Nesse contexto, a expansão marítima europeia teve como finalidade principal a superação da crise econômica dos séculos XIV e XV e o desenvolvimento da economia mercantil, com a conquista de novos mercados. Esse evento marítimo expansionista dos europeus, em busca das relações comerciais, culminou ainda na descoberta de vários territórios, inclusive brasileiro. Né? Isso está lembrado? Foi Portugal. Fatores que motivaram a expansão marítima. Por que a Europa queria expandir, né? E queria criar essa expansão, essa expedição para a descoberta de novas rotas e novos territórios. Diversos fatores contribuíram para a expansão marítima europeia, entre eles o monopólio árabe-italiano no Mediterrâneo, que impulsionou a busca de novas rotas marítimas, quer dizer, os árabes bloquearam o mar Mediterrâneo, então a Europa deixou de fazer essa conexão, principalmente com as ilhas, onde compravam muitas especiarias e trocavam essas mercadorias. Segundo, a exploração de metais preciosos para a cunhagem de moedas, quer dizer, essa busca pelos metais preciosos, ouro principalmente, né? Investimento financeiro das monarquias nacionais aos projetos náuticos, centralização política dos reinos absolutistas, então os reis queriam fortalecer cada vez mais seus impérios, né? Aliança política entre os reis e a burguesia mercantil interessada na lucratividade da expansão ultramarítima. Os burgueses eram os comerciantes que estavam surgindo da época, não é isso? E divulgação da fé cristã para os novos povos e outros territórios, quer dizer, a Igreja Católica também financiou essa expansão marítima. E aperfeiçoamento das técnicas navais, que é isso que a gente vai focar bastante nessa aula. Outro fator importante que corroborou ainda mais para a expansão marítima europeia foi o renascimento urbano e comercial, quer dizer, a gente estava saindo da Idade Média e as cidades estavam ressurgindo, então essa busca pelo um comércio maior impulsionou, né? Esse novo contexto cultural trouxe um outro olhar para as questões humanas, espirituais e naturais. Anteriormente, as teorias teocêntricas da Igreja Católica, quer dizer, colocavam a questão religiosa central, Deus no centro de tudo, né? Disseminava concepções infundadas sobre os oceanos, como a existência de monstros tenebrosos, monstros marítimos, que eu falei naquela aula da gente, nas profundezas dos mares e nas zonas tórridas. O espírito aventureiro e de conquista adotado pelos navegadores europeus os fizeram superar toda e qualquer ideia arcaica, antiga, né, acerca das navegações. Outra atividade importante foi o desenvolvimento da arte da ciência náutica, como o uso de bússola, astrolábio, o quadrante, as caravelas e as cartas de marear e a vela triangular. Isso aqui a gente vai falar sobre alguns, tá certo? Sobre esse avanço aí tecnológico para essa época, né? O pioneirismo de Portugal, a gente já falou disso também, né? Mas vamos reforçar. A formação da monarquia portuguesa com a Revolução de Aves, em 1385, e a aliança política com o grupo mercantil interessado no comércio marítimo, possibilitou com que o país fosse pioneiro na expansão marítima europeia. Os portugueses já tinham uma tradição pesqueira que os davam habilidades com os mares, mas foi na escola de Sagres, bem interessante a gente observar isso, né, que inicia muitos projetos náuticos
e alavancaram o empreendimento comercial das navegações. A Escola de Sagres foi instaurada pelo infante português Dom Henrique, na vila portuguesa de Sagres, em meados do século XIV. Muitos navegadores interessados na arte náutica aprenderam o manuseio de ferramentas importantes para a navegação. A gente vai dar um foco aqui a essa escola, tá certo? Além disso, a Igreja Católica realizou muitas missas e bênçãos especiais para expansões marítimas portuguesas. Por quê? Porque a igreja também tinha interesse para expandir sua fé e criar e aumentar seus adeptos da religião cristã, católica nesse caso, por motivos religiosos e também econômicos, lógico. A razão disso é que com o comércio marítimo os dízimos aumentariam e a receita do clero, quer dizer, entraria mais dinheiro para a igreja. Os navegadores portugueses tomaram a região de Ceuta, no norte da África, em 1415. Local inicia o domínio expansionista marítimo português, quer dizer, aí Portugal sai na frente. Em 1492, Portugal dominou o comércio marítimo do Oceano Atlântico. Posteriormente, iniciou o périplo africano, que conquistou muitos comércios de especiarias, como o marfim e o ouro. Quer dizer, esse périplo africano é que ele vai contornar toda a costa da África, que é essa imagem aqui que eu trago para vocês. Ó. E a gente observar, é porque os números vão estar bem pequenininhos, mas é esse vermelho aqui, ó. Tá observando? Tem o vermelho, 1415 lá em cima, que é quando os portugueses vão conquistando e aos poucos eles vão pegando toda a costa da África. Estão observando? Essas outras cores já são de outras expedições. A gente está falando da primeira. Estão observando a amarelinha bem clarinha, que ela vem, que é aquela historinha que diz assim, que Portugal ia para as Índias, mas perdeu a rota e chegou no Brasil. Estão lembrados? Nem que a gente não deve acreditar nisso, quer dizer, eles chegaram aqui já em busca de novas terras e para conquistar, né? Pioneirismo aí, por quê, né? A precoce centralização política, quer dizer, Portugal sai na frente nessa organização, né? Domínio das técnicas de navegação e escola de Sagres, isso é um ponto muito importante. Participação das rotas de comércio que ligavam o Mediterrâneo ao norte da Europa. Capital, que é o dinheiro, né? E a posição geográfica favorável. Quer dizer, bem interessante. E a gente vai focar um pouco na que foi a escola de Sagres. Centro de Estudo Náutico, fundado pelo infante Dom Henrique, o qual manteve até a sua morte em 1460 o monopólio régio do ultramar, o príncipe perfeito. Dom João II, que reinou de 1481 a 1495, continuou o aperfeiçoamento dos estudos náuticos, com auxílio de sua provável junta de cartógrafos, que teria elaborado em detalhes o plano de pesquisa do caminho marítimo para as Índias. Então aí eu vou trazer aí 3 utensílios que vão auxiliar nessas navegações. A bússola, provavelmente todo mundo já viu uma bússola, conhece, né? O astrolábio já é mais difícil, né? E o quadrante. E o que seriam isso? Eu trago aí um mapa, né? Uma carta cartográfica de navegação. Se vocês observarem aí lá embaixo, a gente vê um monstro marítimo. Tá vendo? Do mar. Quer dizer, esses monstros fazia parte do imaginário da época. Então muita gente com certeza tinha medo de navegar. Então poucos queriam fazer isso, né? E poucos tiveram coragem também. Começou a desenvolver a cartografia e o mapeamento das costas marítimas e dos continentes. E de acordo com o que se conhecia na época, através de documentos e de observações, materiais de apoio foram inventados, como a bússola, feita a gente viu no slide anterior, trazida do Oriente para o Ocidente pelos árabes, feito por uma agulha magnetizada, que indica o eixo norte-sul magnético, o astrolábio, para medir a altura e a posição dos astros, o quadrante, que apontava para a estrela polar e permitia determinar a distância entre o ponto de partida da viagem e o lugar onde a embarcação estava naquele exato momento.
a pal- palestilha, que se pensa ter sido inventada pelos portugueses e que era uma vara de madeira que tinha a função de medir a altura, que uniu o Oriente aos astros, permitindo determinar os azúmites. Quer dizer, assim, as navegações só foi possível com essas invenções, né? Com esse avanço tecnológico para a época, né? Então, através da tecnologia desenvolvida para as navegações, tudo aquilo era apenas visível a olho nu no céu. Passa a ser interpretado e medido detalhadamente como meio de localização dos navegantes. Ao navegar, o homem foi desenvolver, Ao navegar, perdão, o homem foi desenvolvendo e aprimorando os materiais, ultrapassando seus próprios limites e vencendo os medos. Então, quer dizer, a escola de Sagres foi fundamental para esse pioneirismo português, né? Adentrar no mar. Aí que eu falo um pouco sobre as caravelas, né? De como ela vai tendo a evolução, né? Eram mais rápidas, no caso, né? Eles vão construindo cada vez mais rápidos e mais fácil de montar e atingir em média 25 metros, né? E que a sua capacidade de carga poderia atingir 50 toneladas e eram compostas por único, dois covéis únicos. Então imagina um navio naquela época conseguir navegar com 50 toneladas, então era muita coisa, né? Era muito avanço. Então, aqui eu estou falando um pouco sobre como desenvolveu, né? Esses aí de baixo. Acompanhado de todo esse avanço, surgiu a importância do comércio marítimo, que acelerou o desenvolvimento das embarcações ao longo do tempo e que levou o transporte do ouro, especiarias, sedas da Índia, que eram fonte de grande riqueza e soberania que contribuíram para o monopólio de mercado, e logo depois no Brasil também. Né? Os avanços tecnológicos das navegações foram sempre evoluindo de acordo com as necessidades, encurtamento de tempo de viagem e a eficácia dessas funções nunca pararam de desenvolver, né? Até os dias atuais. Por essas semanas vão ficar aqui, ok? Qualquer dúvida, lembrando, sempre falar no privado, colocar o nome e a turma, ok, gente? Um abraço para vocês e até mais.